Eu sou a Carol Bispo, eu tenho 36 anos, sou fundadora e diretora presidente na Elas Existem Mulheres Encarceradas, sou conselheira no Reconexão Periferias, mestre em segurança pública e fui a primeira advogada de segurança pública da ONG Redes da Maré para atuar dentro de uma comunidade de favela. Eu comecei, a minha organização ainda morava em Guadalupe, é uma parte do subúrbio carioca, então a primeira vez que eu fui no centro do Rio de Janeiro foi quando eu passei na faculdade. Então eu não conhecia sobre aqui. Então quando Elas Existem começou, a maioria das pessoas moravam ou na Zona Sul ou moravam para cá. Então quando acabava as reuniões eu ainda estava dentro da Avenida Brasil, dentro do ônibus, indo para casa e as meninas já estavam nas suas próprias casas. Então a primeira dificuldade foi entender contexto social. Em 2019 a gente conseguiu o nosso primeiro aporte e aí a gente conseguiu construir um projeto de remissão de pena pela leitura dentro das unidades prisionais e um outro projeto para trabalhar com mulheres que saíam da prisão. Nesse momento a gente se empenhou muito em auxiliar e dar apoio para essas mulheres que saíam para fazer com que elas não voltassem. E nesse momento veio a pandemia. As pessoas que passavam pelo sistema prisional, assim como as pessoas que visitavam pessoas dentro do sistema prisional, elas tinham como sua maior fonte de renda o trabalho autônomo, um trabalho de rua, um trabalho de base, o qual a pandemia cortou. Então, redesenhei a elas para não entrar dentro do presídio, mas estar dentro das favelas. Eu recebi um grant e eu ganhei um dinheiro para ir para Paris e eu troquei Paris pelo Acre, porque em 2015, naquele primeiro relatório sobre mulheres dentro do sistema prisional, ele foi pesquisado em 2014 e publicado em 2015, e nessa publicação 100% das mulheres encarceradas no Acre eram negras. E eu fui uma das únicas pessoas no Brasil discutindo sobre isso. Então, de 2016 até 2020, todos os espaços que eu ia, eu falava, o Acre existe. Porque vocês não estão olhando o Acre. E as pessoas discutiam comigo sobre você é do Sudeste, porque você está falando sobre o Norte. E eu estava falando porque ninguém está falando. E para mim eu acho que a gente precisa falar de todos os espaços. Então eu troquei Paris pelo Acre, fui vivenciar 3 semanas no Acre e fiz a pesquisa com 167 pessoas, mas para mim não era sobre isso. Eu poderia ter dado super ênfase, eu poderia ter super trabalhado com essa pesquisa, mas para mim dá para fazer mais. Dá para brincar no Acre, e foi exatamente isso. Então eu comecei a criar um vínculo com a política do sorriso, onde eu ria demais. Então esse rir demais me permitiu entrar dentro do sistema, levar pessoas para dentro do sistema e construir o primeiro congresso internacional da Elas Existem dentro do sistema prisional lá no Acre. Então assim, a gente levou familiares de presos, a gente levou egressos do sistema, assim como o nosso segundo congresso a gente fez em Salvador, dentro da unidade, no Hospital Penal Psiquiátrico, para trabalhar com as consideradas loucas e criminosas, que também é um público que muitas das vezes são usuários de drogas, muitas das vezes estão em surto psicótico pela falta do uso das drogas e acabam sendo presas e sendo criminalizadas por um lugar que nem deveria. Então, ir para o norte do país foi levar um outro olhar. E quando eu chego em Salvador, eu consigo entender que tem olhares e perspectivas que todo mundo conhece, mas ninguém quer falar, ninguém quer encostar. Fiz um curso de inglês durante 9 semanas lá em Nova York e consegui fazer 14 parcerias. Então, enquanto eu estive em Nova York, eu fiz Nova York, Washington, Filadélfia e Montreal. Então, hoje a gente tem parceiros nesses lugares, além de fazer uma incidência desde 2017 na América Latina. Então, a gente também está atuando em Bogotá, no México, e tem parceiros até na Malásia. Então, quando o presidente Lula, lá em Nova York, na Climate Week, determina que o Brasil vai cumprir uma ODS, vai surgir uma ODS 18 para falar sobre igualdade racial, para falar de racismo, Elas Existem, fala, opa, qual o melhor lugar para falar que senão dentro do presídio? E aí eu não estou falando numa perspectiva só de que as pessoas estão sendo presas, mas que essas pessoas presas, elas vão sair.
E essas pessoas, quando saem, elas precisam de trabalho. Mas, para além de trabalho, essas pessoas precisam de amigos, essas pessoas precisam de acolhimento, essas pessoas precisam de oportunidades e, principalmente, ferramentas. Ferramentas para que elas acreditem que não é só aquilo, que aquilo é um momento e que não é para todos sempre. O terceiro setor, ele é um trabalho como outro qualquer. E esse trabalho como outro qualquer, ele tem que ser valorizado para que a gente melhore, inclusive. E nesse melhorar, inclusive, é dizer que pessoas brancas que fizeram por caridade, muito obrigada, hoje pessoas negras estão trabalhando e precisam de dinheiro. E nesse precisar de dinheiro é precisar avançar. Então, quando eu chego na América do Norte para trazer dinheiro para cá, é a mesma forma de trouxe Quênia do México para cá para discutir sobre transfeminicídio e a gente conseguir, junto à Quênia, fazer com que isso seja uma conduta penal no México. A gente está influenciando para que mulheres trans e travestis não sejam só esquecidas e tampouco sejam vistas só na forma de opressão e de dor, mas que elas tenham trabalho, que elas tenham vivência, que elas consigam mudar uma conduta penal, assim como a Quênia fez lá no México. O meu objetivo de vida para os próximos 6 anos é fazer com que elas existem, cheguem em todos os lugares, nos 23 estados do Brasil e para além do Brasil, em vários outros estados. Então, assim, tanto na América do Norte, na Europa, e é isso, uma amiga na Malásia, o outro em Pequim, e a gente discutir, está acontecendo isso no Brasil e é preciso trazer esse debate. E aí é entender que quando a gente está aqui falando sobre mulheres trans, mulheres cis, esse discurso lá ainda nem chegou. Em determinados lugares, o discurso é outro discurso. Então, eu preparar as minhas meninas, eu preparar elas estudando o ODS, eu preparar elas com formação, é todas as vezes eu falar, ninguém vai andar de chinelo. É saber que elas vão estar em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, a minha organização passou por diversas dificuldades, principalmente para se firmar que a gente não precisa falar com as pessoas de fora. A gente precisa falar com as pessoas que estão lá dentro. Então, do lado de fora, a gente não vai disputar. A gente não disputa narrativas, porque a gente está aqui para somar. E nessa soma é como é possível mudar a vida de mulheres trabalhando juntos. E a gente acredita, principalmente, que ninguém faz nada sozinho. Então, para mim, tudo o que eu quero pra mim, eu tento trazer pras meninas. E assim, eu brinco as minhas meninas, porque realmente quando eu pego pra mim mesmo, porque eu quero que todo mundo possa pegar uns aos outros, entendendo que essa revolução, ela só vai ser viável e vai ser possível quando a gente parar de pensar no individual e pensar no coletivo. E pensar no coletivo não é pensar em alguém que está do nosso lado, é pensar em alguém totalmente diferente da gente. Então, assim, hoje elas existem majoritariamente de mulheres trans e travestis. Então, assim, é importante pontuar isso, que tem uma distinção entre trans, entre mulher trans e mulher travesti, que todo mundo começa a colocar como num globo só. Mas eu adoro quando eu tô num lugar e aí eu falo pra alguém assim, mas quantas travestis você tem no seu convívio? Porque você tem para dizer que quer contratar, quer estudar, mas quantas você convive diariamente? Quantas você senta para tomar uma cerveja? Quantas você vê outras histórias que não só de dor? Então, a elas existem, quer ser esse lugar. E acredito que a maior dificuldade é demonstrar para as pessoas esse lugar, que é um lugar que não existe. E aí não é só disputa política, é uma disputa real, é uma disputa que é não disputar, que é algo que as pessoas não estão preparadas e não querem saber. A gente não tem tempo para disputar. A gente está real mudando o mundo, sabe? A gente está no Acre. Eram 4 dias na semana dentro do presídio. No Rio de Janeiro acabou de sair a autorização. São 5 unidades prisionais. E aí elas existem é dizer, eu quero que você faça por você e pelos outros. Mas ao mesmo tempo como eu posso fazer pelos outros se eu não amplio o meu olhar e entender que esse outro não é a mesma perspectiva que eu? E tem algumas pessoas que acham que eu tô brigando o tempo todo, porque eu tô brigando o tempo todo. E eu tô brigando para que outras pessoas estejam aqui. Eu sei que eu alcancei determinados lugares, então passo o microfone. Abro para que outras pessoas falem, para que outras pessoas vejam. Então eu acredito que quando a gente alcança determinados lugares, assim como fico muito feliz e orgulhosa de ser a Carol Bispo que eu sou hoje, ter esse peso de ser a Carol Bispo, muita terapia para poder me ajudar a entender e aceitar, principalmente por ser uma mina negra, o qual a autoestima nunca foi tão alta. Então, assumir o quanto eu sou feliz e orgulhosa de ser a Carol Bispo é também entender que é
possível abrir portas, que é possível abrir para mim e para outras mulheres. E aí eu vou finalizar com vocês trazendo assim, uma das frases principais da Elas Existem é: não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as algemas delas sejam diferentes das minhas. É uma frase de Audre Lorde e eu trago pra gente as correntes delas são de metais, as nossas são físicas, são emocionais. Então assim, enquanto eu não puder fazer tudo o que eu quero fazer, ainda assim eu continuo acorrentada. Então é a forma que a gente tem, dia após dia, de quebrar as amarras, as nossas e as delas.